Livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 7. Aqui está a quinta bendição do Monte Gerizim, a quinta bênção, a qual Deus promete realizar sobre a vida do seu povo. Olha o que ele diz: e o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. Assim seja. Amém? Agora, olha uma coisa interessante nisso. Deus não está dizendo que nós não enfrentaríamos perseguições, nem tampouco Ele disse que não enfrentaríamos inimigos. Mas Deus, Ele disse que se levantariam inimigos, que se levantariam perseguições, mas que Ele tiraria a força do inimigo. É isso que Ele está dizendo. Porque olha o que Ele está dizendo, que Ele entregará os inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Quando uma pessoa se machuca, quando uma pessoa se fere, ela tem 100% de força. Você imagine só uma pessoa que machuca a mão, não é? Ela faz um corte na mão, ela tem 100% de força na mão que foi ferida, não é? Às vezes até para abrir uma garrafa de refrigerante é ruim, porque a pessoa está com a mão ferida. Então Deus, Ele está dizendo: eu vou tirar a força do teu adversário, eu vou tirar a força do teu inimigo, eu vou tirar a força daqueles que se levantarem contra ti, daqueles problemas que se levantarem contra ti. E veja, não haverá persistência do problema, não haverá persistência do inimigo, porque por um caminho virá contra ti, mas por 7 caminhos sairá de diante de ti. Veja, a saída é mais rápida do que a entrada. O que Deus, Ele está mostrando? Que a aflição, que a perseguição, que o levantar do adversário contra os ungidos de Deus é breve, não é nada demorado ou persistente. Eu quero que você tome posse desta palavra. Oh pastor, é isso que eu estou precisando mesmo. Deus precisa tirar a força deste inimigo, desta perseguição. Pastor, Deus tem que dar um basta a essa perseguição, a esta aflição que eu estou passando. Se você crer nesta palavra, é isso que Deus vai fazer por você. Só que você sabe uma coisa, nesse próprio capítulo 28, diz no versículo 2: e estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Quer dizer, quem quer ter os seus inimigos feridos e quer que a luta acabe, tem que estar disposto a ouvir. Só que não é só ouvir, porque no versículo 13 diz assim: e estas bênçãos virão sobre aqueles quando obedecerdes a voz do Senhor teu Deus, nos mandamentos que hoje te ordeno. No versículo 13 está escrito isso. Quer dizer, tem que ouvir e tem que obedecer, tem que pôr em prática o ensinamento. Você vai aprender hoje 4 coisas que você tem que fazer para que Deus tire a força do adversário, para que Deus tire a força do inimigo. 4 coisas que, se você colocar em prática, é 100% certo que este inimigo vai perder a força e ele vai ter que sair da tua presença. Mas tem que ouvir e tem que pôr em prática.
Tem que ouvir e tem que obedecer. Você está disposto a ouvir e obedecer a voz de Deus? Porque se você estiver disposto a ouvir e obedecer, o inimigo vai ser ferido hoje, ele vai perder a força e ele vai ter que sair da tua presença o mais rápido possível, em nome de Jesus Cristo. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a falar ao seu coração nesta noite. Porque se nós queremos que Deus venha entregar o nosso adversário ferido diante de nós, ou seja, que Deus tire a força do inimigo, e que por um caminho ele tenha vindo, mas por 7 caminhos ele saia da nossa presença. Há 4 coisas escritas na Bíblia que nós temos que colocar em prática em nossa vida. A primeira atitude que nós temos que ter para que o inimigo perca a sua força é tapar as brechas que ele tem usado para influenciar, para atacar e para bater em nossas vidas. Pastor, mas que brechas são essas? Na primeira carta do apóstolo João, primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 18, o apóstolo João nos relata da onde estas brechas elas vêm, da onde estas brechas que o inimigo usa para prejudicar, para atacar, para bater em nossas vidas, ela procede. Diz aqui em 1 João capítulo 5, versículo 18. Você abre a tua Bíblia lá em Apocalipse, aí você vai voltando, você vai encontrar a primeira epístola de João capítulo 5, versículo 18. E sabemos, João diz, e sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Há algumas traduções que são até mais severas do que a minha. Há algumas traduções que dizem assim, que aquele que é nascido de Deus não peca. Tem alguém com essa tradução dizendo assim? Não peca. Pastor, o que significa isso? Significa que tudo aquilo que atende pelo nome de pecado é uma brecha para o inimigo agir em nossas vidas. Então, se eu e você queremos que Deus, Ele tire a força do inimigo, nós não podemos viver na prática do pecado. Nós temos que identificar as brechas. Qual tem sido a brecha que o inimigo tem usado para te bater, para te influenciar? É os vícios, é o vício da bebida, é o vício da droga, é o vício da prostituição, é o adultério, é a traição, é as maledicências. O que o inimigo está usando como uma brecha para atacar a sua vida? Você precisa identificar esta brecha e você tem que tapar esta brecha. Mas como que você vai tapá-la? Continua lendo o mesmo versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Quer dizer, você tem que conservar a tua vida distante do erro. Você tem que lutar
lutar contra a vontade de errar, de pecar, porque você tem que lembrar que isso é uma brecha que o inimigo vai usar contra você. Então você tem que conservar a si mesmo, você tem que conservar a si mesmo, para que essas brechas não sejam abertas. E diz mais, porque aquele que conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. Preste atenção nisso, o maligno não lhe toca. Só esta frase vale a pena todo este sacrifício. Só esta frase, o maligno não lhe toca, vale todo o sacrifício de lutar contra o pecado. Porque quando você luta contra o pecado, a brecha é fechada e inimigo algum tem poder para tocar na sua vida, em nome do Deus Todo-Poderoso. O maligno não lhe toca. Então, a primeira questão é essa: tem que identificar as brechas e tem que tapá-las. Tem que identificar onde que está a brecha, e identificou a brecha, você tem que então se conservar a si mesmo, longe daquela situação, longe daquela brecha, daquele pecado. Segunda coisa que nós temos que fazer, vamos no livro de Salmo, no Salmo 44. Livro de Salmos, no Salmo 44. O salmista, ele vai nos dizer aqui no Salmo 44, mais 3 atitudes que nós temos que ter para vencer o inimigo. Salmo 44, versículo 1, o salmista começa este salmo dizendo assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expelistes as nações com a tua mão, e aos nossos pais plantaste, e como afligiste os povos, e aos nossos pais alargaste. Agora preste atenção no versículo 3, que está a segunda atitude para vencer o inimigo. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, e nem o seu braço o salvou. Qual é a segunda atitude que nós temos que ter? Nós não podemos confiar na nossa força, na força do nosso braço para vencer o adversário. O problema de muitos é que eles estão achando que a força do seu braço, do seu próprio braço, que vai vencer o inimigo. Ele está achando, não, eu vou vencer o inimigo com a minha astúcia, com a minha inteligência, com a minha força. Só que não é assim que se vence o inimigo. Muitos estão confiando no seu braço e não estão vencendo por causa disso. O salmista está dizendo, porque eles não conquistaram a terra pela sua força ou pelo seu próprio braço. Quer dizer, o salmista reconhece que não foi a força do homem que deu esta vitória para eles, que fez com que eles herdassem a terra. Meu irmão, a própria palavra de Deus diz assim, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor nosso Deus. Ou seja, não é a força do nosso braço, não é o intelecto, não é a nossa astúcia que vai nos fazer vencer o inimigo, mas é o nosso Deus que peleja por nós e nos dará a vitória, aleluia. Tanto que o salmista diz aqui no versículo 3, pois não conquistaram a terra pela sua espada, pela sua força, e nem o seu braço
o salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face. Ele está dizendo, foi a mão de Deus, foi o braço forte do Senhor, foi a face de Deus favorável a eles, que deu a eles vitória sobre o inimigo. Terceira coisa que nós temos que fazer para vencer o inimigo: porquanto, aqui no próprio versículo 3, na parte final, porquanto te agradaste deles. Você quer que Deus esteja nessa luta com você? Quer que Deus peleje ao teu lado nesta luta contra o adversário? Então você tem que responder uma pergunta: o que você tem feito para agradar a Deus? Porque Deus não é obrigado a estar com ninguém na luta. Só que Deus está do lado daqueles que o agradam, daqueles que estão dispostos a fazer o que lhe agrade. Por exemplo, você não fica do lado de uma pessoa que te desagrada, que te ofende, que te fere, que te magoa, que te entristece, que não está nem aí para você. Quer dizer, você quer que Deus esteja do teu lado nesta luta, te ajude a vencer o inimigo, te ajude a vencer as suas pelejas, as suas enfermidades, e você não está preocupado em fazer nada que lhe agrade, nada que venha agradá-lo. Meu irmão, você precisa estar disposto e disposta a agradar a Deus. Deus foi favorável ao seu povo, porque eles souberam agradá-lo. Quer agradar a Deus? Tem uma coisa que Jesus ele disse, que agrada a Deus e que faz Deus combater ao lado da pessoa. Está escrito no Salmo 147, no versículo de número 11, olha o que o salmista escreveu, Salmo 147, versículo 11, porque o Senhor se agrada dos que temem a Ele, dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Quer agradar a Deus? Então tema-o. Tenha temor de Deus, tenha temor do Senhor no teu coração, e espere na sua misericórdia. Já ouviu falar naquele ditado popular, que diz colocar a carroça à frente dos bois? Se você não esperar na misericórdia do Senhor, você se precipita, e aí o inimigo prevalece. Mas se você esperar na misericórdia do Senhor, você vai agradar a Ele, e Ele vai estar ao teu lado nesta peleja, e você vai vencer o teu inimigo, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir a Cristo, porque você precisa agradar a Deus. E olha aqui no próprio Salmo 46, no próprio Salmo 44, diz porque nós temos que agradar a Deus no versículo 4. Nós temos que agradá-lo porque tu és o meu rei. Ele não é o rei da tua vida, Ele não é o teu Senhor, então você tem que agradá-lo porque Ele é o teu rei, Ele é o teu Senhor, tu és o meu rei, ó Deus. Ordena salvações para Jacó. Eu já te disse que Jacó, você é o Jacó de Deus, você é o Israel do Senhor. Quando você lê na Bíblia que Deus salva a Jacó, traz salvações a Jacó, está dizendo que Deus é que te salva. Deus é que salva a tua vida, é Deus que te salva do inimigo. Versículo 5, quarta coisa que você tem que fazer para vencer o inimigo: por ti, Senhor, venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome. Olha, presta atenção, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pelo teu nome. Quando o Senhor Jesus esteve aqui nesta terra, Ele disse no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo de número 16:
Não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei. Em outras palavras, vos dei um nome. Em outras palavras, em um termo jurídico até, Jesus, ele está dizendo que ele deu uma procuração em nome dele. Eu vos dei um nome, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você precisa aprender a usar o nome de Jesus, porque ele te deu uma procuração assinada com o nome dele, e uma procuração que foi assinada não por tinta, não por uma caneta, mas que foi assinada pelo nome de Jesus, e assinada com o sangue puro de Jesus. E eu digo a você, que esta procuração é tão poderosa, que não tem inimigo que prevaleça diante do nome de Jesus Cristo. Agora, sabe qual é o problema de muitas pessoas? O problema é que a pessoa não usa o poder do nome de Jesus. Ela não usa. É igual um caso que um pastor conta, que havia uma membro da sua igreja, bem humilde, que trabalhava de fazer faxina, e ela trabalhou anos para uma mulher muito rica japonesa. A mulher era japonesa, e essa moça trabalhou anos para ela, essa senhora. E essa senhora bem pobrezinha, um dia essa japonesa ficou doente, e ela chamou essa senhora e deu para ela uma página escrita em japonês. Só que a mulher não sabia ler japonês. Ela achou que era um poema, achou que era uma carta de agradecimento. Aí o que ela fez? Pegou e colocou numa moldura. E essa senhora japonesa faleceu. Aí ela pegou, colocou. Puxa, a última coisa que ela me deu foi essa carta aqui, escrita em japonês. Olha que letra bonita. E aí a moça mandou emoldurar, colocou no quarto dela, naquela moldura bonita, aquela página escrita em japonês. E aí um dia essa senhora humilde ficou doente. Aí o pastor foi visitar ela na casa dela. Chegou lá, foi orar por ela, sentou do lado da cama, começou a conversar com ela, e ele viu aquela página escrita em japonês, e ele perguntou: o que é isso, minha irmã? Ah, foi a senhora que eu trabalhei para ela, que ela me deu essa carta aqui, e ela me deu, achei tão bonita a escrita, mas como eu não sei o que está escrito, acho que é um poema, acho que é uma carta de agradecimento que ela me fez. E aí eu emoldurei, coloquei aqui nessa moldura. Aí o pastor olhou para ela e disse: irmã, posso traduzir para você o que está escrito? Posso levar essa carta e traduzir para você e te dizer o que está escrito? Ô pastor, seria um favor que o senhor me fizesse, iria me fazer. E essa carta estava há anos na parede da mulher. Estava há anos, a japonesa já tinha falecido. A hora que o pastor traduz o que está escrito, não era uma carta, não era uma carta de agradecimento, não era até mesmo um poema, mas era um testamento, deixando toda a riqueza dela para aquela senhora. Você está entendendo o que acontece? A pessoa não usa o nome de Jesus, ela tem direito a vencer o inimigo, mas ela não usa. É como a senhora dessa história que eu te contei, está lá na parede com a bênção, só que está achando que é só uma carta bonita, que é só uma coisa bonita escrita. Não, meu irmão, Jesus te deu uma procuração assinada de próprio punho, e ele disse: pode usar o meu nome, que não vai ter inimigo, que não vai ter diabo que vai prevalecer de pé diante de ti, em nome de Jesus Cristo. Tem que usar o nome de Jesus, tem que usar. Quando você coloca essas 4 coisas em prática, quando você fecha as brechas, quando você reconhece que não é pela tua força, mas é Deus que é a tua força, quando você reconhece e busca agradar a Deus em tudo,
que você está fazendo. E quando você usa o nome de Jesus, não tem adversário que permaneça de pé, porque se cumpre o que disse em Deuteronômio 28, o inimigo vai cair, vai ser ferido, e ele vai sair fugido da tua presença, em nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir a Jesus, e se coloque de pé no seu lugar, por favor. No próprio livro de Salmos, no Salmo de número 91, no versículo de número 7. Salmo 91 é muito conhecido, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Só que muitas pessoas não percebem que no versículo 7, Deus ele faz uma promessa. Porque ele diz assim: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quer dizer, o inimigo não vai te atingir. Pelo contrário, o inimigo vai cair por terra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pastor, mas será? Será que se eu colocar isso em prática que o Senhor está me ensinando, o inimigo vai cair por terra mesmo? O inimigo vai cair por terra. Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo no início do meu ministério, 20 anos atrás. Eu estava ainda estagiando naquela época, com meus 17 para 18 anos de idade. E eu estava um dia na igreja com o obreiro, no intervalo do culto da manhã para o culto da tarde. E aí entrou uma senhora na igreja para pedir oração. E eu disse: claro, vem cá, eu oro pela senhora. Trouxe a senhora na frente do altar. E aí a mulher começou a conversar comigo. E ela disse: sabe o que é, moço? Porque eu sou uma ex-mãe de santo. E eu estou querendo abandonar tudo isso, mas os espíritos não me deixam. E eles são até violentos comigo. E aí eu pensei comigo: meu Deus do céu, justo comigo, cadê o pastor nessa hora, né? O pastor tinha ido almoçar. E aí, puxa, justo comigo. E a senhora era uma senhora forte. E ela falou: você ora por mim? Aí eu disse: eu oro pela senhora. Na hora que eu coloquei a mão na testa dela, aquela mulher se manifestou. E se manifestou tão violenta. Eu não sei como te explicar isso, mas aquela mulher parece até que dobrou de tamanho. Ela ficou enorme. Ela começou a bufar. E ela cresceu na minha frente. O diabo tentando me intimidar mesmo. E na hora que aquela mulher manifestou, ela me pegou pela gravata. Ela me pegou assim pelo colarinho, pela gravata. Estendeu a mão, o diabo, né, que estava incorporado, me segurou assim pela gravata. E aí levantou a outra mão, fechou e mirou no meu rosto. Imagina só, eu aqui preso pela gravata, não é, inexperiente, menino ainda na minha fé, aquele demônio me agarrando pela gravata, e a mulher armou a mão. Aí o obreiro que estava comigo, ele saiu correndo, estava lá no fundo na porta, veio correndo para frente. A hora que ele viu que ela ia me agredir, e ele pulou no braço dela. Gente, diante do Espírito Santo, ele se pendurava no braço da mulher, e o braço da mulher não abaixava. Ele se pendurava no braço da mulher, e o braço da mulher não abaixava. Era uma legião que estava no corpo daquela mulher. Era uma legião de demônios ali agindo no corpo daquela mulher. O obreiro, coitado, agarrando o braço da mulher aqui, segurando o braço da mulher, e ele puxa, e o braço não abaixa. E naquele momento eu falei: Senhor, e agora? Eu vou apanhar hoje, vou chegar de olho roxo em casa. Puxa, meu pai e minha mãe me perguntar onde que eu estava, que eu cheguei de olho roxo. Senhor, aí o Espírito Santo veio e falou para mim assim: manda soltar.
Manda o obreiro soltar. Aí eu disse, mas Senhor, se eu mandar, eu em espírito, mas se eu mandar ele soltar, é aí que ele vai, que o demônio vai me bater mesmo. Aí a voz disse de novo, manda ele soltar. Aí eu fechei os olhos, esperando o soco. Fechei os olhos, mas obedeci à voz do Espírito Santo. Fechei os olhos e disse, obreiro, solta. Quando eu disse isso, o obreiro falou para mim, mas pastor, se eu soltar, ela vai te bater. Se eu soltar, o senhor vai apanhar. E eu disse de novo, obreiro, solta. Quando ele soltou o braço daquela mulher, diante do Espírito Santo, na mesma hora, a mulher soltou a minha gravata, colocou as duas mãos para trás e caiu de joelhos, na presença do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque se cumpriu isso que eu te ensinei. Eu não confiei na minha força, eu não confiei na minha astúcia, no meu intelecto, eu não confiei na minha capacidade, na minha força física, ou na força física do obreiro, mas eu confiei no que o Espírito Santo me mandou fazer. Eu confiei em Deus. Quando você confia no Senhor, é impossível que o inimigo prevaleça contra você. É impossível. E a prova veio ali. A prova veio exatamente ali. Porque na hora que eu obedeci o Espírito Santo, que eu obedeci a voz de Deus, o inimigo na mesma hora foi ferido e caiu por terra naquele instante. E você tem que crer que é assim que acontece. Quando você tapa as brechas. Agora é lógico, né? Tem que tapar as brechas, porque se eu tivesse com a minha vida com brechas, eu teria apanhado ali mesmo. Por isso que você anda apanhando do inimigo. Por isso que o inimigo está te batendo tanto, porque você não está vigiando. As brechas estão sendo a ação, a brecha que ele está usando para te bater. O pecado está sendo a brecha que ele está arrumando para te esbofetear. Você tem que tapar as brechas, tem que confiar em Deus, tem que se policiar, vigiar, para não cair na tentação. E aí o inimigo não vai mais prevalecer. E tem que agradar a Deus. Agora, quer ver uma coisa que agrada muito a Deus? Eu vou te falar uma coisa. Jesus disse assim, que se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando nós reconhecemos que Deus é o único Senhor das nossas vidas. E quando reconhecemos a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Se você quer realmente agradar a Deus, para que Ele esteja no teu lado, nestas lutas que você está enfrentando, entrega a tua vida a Jesus hoje. Entrega a tua vida a Cristo. Reconhece a Jesus como teu Salvador. E você vai agradar a Deus. E Deus entrará nesta luta contigo. Deus entrará nesta peleja ao teu lado. Por isso, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, mas quer recebê-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Você que quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar de Deus, que eu vou orar pela tua vida. Isso, venha, porque a partir de hoje você não vai mais apanhar do inimigo. O inimigo não vai mais prevalecer contra você. É você que vai prevalecer sobre o teu adversário. Isso, vem entregar a tua vida a Jesus. Ah, pastor, eu não sei, entrega a tua vida a Cristo. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei. Será que você não está percebendo que essa está sendo a brecha que o inimigo está usando para te bater? O fato de você estar desviado, de você estar desviada, de você ter saído da igreja, você tem que tapar essa brecha. Você tem que se reconciliar com Jesus hoje. Por isso, se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Cristo, que quer se reconciliar com Jesus hoje, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero me reconciliar com Cristo.
Se você quer se reconciliar com Jesus hoje, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha aqui diante do altar que eu vou orar por você. Venha se reconciliar com Jesus. Isso, venha se reconciliar com Cristo. Venha se reconciliar com Jesus hoje. Ah, pastor, eu não sei, você quer pôr um ponto final nesse agir do inimigo na tua vida? Oh, pastor, é o que eu mais quero. Então venha se reconciliar com Jesus. Agora você que já está na igreja, escuta o que eu vou te falar. Porque talvez você está na igreja, só que você percebe que há brechas que o inimigo está usando para bater em você. Pastor, eu reconheço que há brechas, há situações que o inimigo está usando isso. O Senhor estava pregando e me veio isso na memória, me veio isso na lembrança, me veio isso, esta brecha. Só que, pastor, eu não consigo fechá-la sozinho. Eu não consigo fechar esta brecha sozinha. Eu quero te ajudar em oração. Se você percebe que tem alguma brecha que o inimigo está usando para te bater, para te influenciar para o mal, que o inimigo está usando essa brecha para te prejudicar e você não está conseguindo fechar essa brecha, deixa eu orar por você nessa noite, para que Deus te ajude a fechar esta brecha. Vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Deus vai tapar esta brecha hoje. Jesus vai te ajudar a fechar esta brecha. E o inimigo não vai mais prevalecer contra você. Por ti venceremos os nossos inimigos, e pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Eu quero que você creia que Deus vai te ajudar a tapar esta brecha hoje. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. Feche os teus olhos. Você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está se reconciliando com Cristo, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e quero pedir que neste instante o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, me conceda o direito à salvação e à vida eterna. Senhor, perdoa as minhas falhas, os meus erros, e me fortaleça para caminhar junto contigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. E você que já está na presença de Deus, mas quer tapar as brechas, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu quero pedir a tua ajuda nesta noite. Senhor, tu sabes qual é a brecha que o inimigo tem usado para perturbar a minha vida e para tentar roubar a minha bênção. Senhor, eu te peço neste instante, me dê forças, restaura a minha fé, para que assim eu consiga tapar estas brechas e o inimigo seja vencido em nome de Jesus. Senhor, confirma agora esta bênção na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu orar por você agora. Senhor, querido Deus e soberano Pai, meu Deus, primeiramente eu quero orar por cada vida que recebe ao teu Filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Senhor, olha para estas pessoas que estão se reconciliando contigo
que estão pedindo perdão dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros. Senhor, reconcilia essa vida contigo, que este teu filho, que esta tua filha tenha forças para se reconciliar e voltar a andar na tua presença. E Pai, olha para estes que já estão na tua casa, mas que querem vencer o inimigo, e eles entendem que há brechas que precisam ser fechadas, brechas que precisam ser tapadas, para que o inimigo não venha mais atacá-los. Por isso eu te peço, eu te suplico, estende a tua mão agora, Senhor, e tapa esta brecha que o adversário tem usado na vida sentimental, na vida emocional, na vida familiar, na vida financeira, que tem usado como uma brecha para atrapalhar a vida desta pessoa. Pai, que o Senhor ajude o teu filho, a tua filha, a tapar esta brecha, para que se cumpra o que diz em Deuteronômio 28, versículo 7, que o Senhor colocaria os nossos inimigos feridos diante de nós, e que por um caminho eles viriam, mas por 7 caminhos eles fugiriam de diante de nós. Meu Deus, opera este milagre, opera esta maravilha, em nome de Jesus, e ajuda o teu filho, a tua filha, a tapar estas brechas, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém, e graças a Deus.